Então, galera, nós vamos começar hoje a aula falando sobre as questões do imperialismo na África. Quais consequências que o imperialismo trouxe para o continente africano que a gente vê hoje acontecendo lá na África, né? A gente ouve falar muito de fome, a gente ouve falar muito de pobreza, de guerras, de conflitos na África, doenças, mas essas coisas são consequências, né? Algumas das consequências do imperialismo que a gente vai estar vendo hoje, tá? A gente, primeiro, para a gente começar a falar sobre o continente africano, a gente lembra que são 54 países, então, assim, são vários países. A África é um continente. Então, a gente não pode dizer assim, a África é um país, tem gente que fala assim, tá errado, tá? A gente precisa falar, a África é um continente com 54 países. Alguns países têm um crescimento econômico, por exemplo, a África do Sul, a Nigéria, o próprio Egito, né, são países que têm um crescimento maior. Mas assim, a gente tem um conjunto de países que vivem em extrema pobreza, tá? Em miséria, né? Algumas populações passam fome, né? Tem a questão da subnutrição de pessoas nesses países, como a Somália, por exemplo. Né? Então a gente sabe que o IDH desses países da África, da maioria deles, é muito baixo, o índice de desenvolvimento humano, lembra? Que vai medir aí a educação, a saúde, a qualidade de vida, a renda, né? Então a gente sabe que o IDH desses países são baixos, apesar de alguns países terem algum crescimento econômico, tá? Isso tudo, gente, devido à exploração que o continente sofreu desde o século XVI, tá? Então a gente teve aí no século XVI até o século, vamos colocar 18, 19, nós tivemos aí uma exploração muito grande, tanto dos recursos naturais, tá? Como o ouro, por exemplo, como também da própria população que foi escravizada. Então, quando a gente fala assim, o escravo no Brasil sofreu, a gente tem que lembrar que esse escravo é uma condição, é uma pessoa que foi escravizada, não significa que ele nasceu lá no país dele escravo, tá? Talvez aqui no Brasil ele já tenha até nascido nessa condição, né? Filho de escravo, depois acabou sendo escravo. Mas é uma condição que foi colocada e imposta pelos homens, tá? Principalmente pelos europeus. Então a gente vai ver essa questão. Né? E depois a gente vai ver também no século XIX a subordinação que o continente africano teve que ficar em relação à Europa e aos Estados Unidos, tá? É uma subordinação econômica e também imperialista. A gente vai ver daqui a pouco. Então, hoje a gente sabe que a Europa e os Estados Unidos, e hoje até mesmo a China, a Rússia, tem uma influência muito grande no continente africano, uma interferência direta. E aí a gente começa a ver o que é imperialismo. O que é o imperialismo, então? Né? Então, a ideia é de formar um império, né? Só que é um processo de expansão, tá vendo? Das grandes potências industrializadas, ou seja, a Europa estava se industrializando no século XVIII, precisava muito de matéria-prima, precisava de muito mercado consumidor, pessoas para comprar os seus produtos. Então, a Europa só não ia dar conta disso, que é um continente pequeno. Então, eles começaram a buscar matéria-prima e também mercado consumidor em outros lugares. Na América não podia mais, por quê? No século XVIII, a maioria, e no século XIX, né, entre o século XVIII e XIX, a maioria das ex-colônias na América já estavam se tornando independentes, tá? Independentes. Então elas se tornaram independentes. Então não tinha mais como fazer, apesar que a gente sabe que na parte econômica continuou ainda a exploração. Mas o próximo alvo foi a África e a Ásia, que a gente vai ver em outros capítulos. Mas hoje a gente vai falar da África. Então a África foi um território assim que não estava sendo ainda tão explorado e que era a galinha dos ovos de ouro para a Europa nesse período do século XIX. Tá? Então a indústria precisava de matéria-prima, precisava de mercado consumidor, então eu vou para a África buscar tudo isso. Tá bom? Então, na verdade, eram áreas de exploração econômica que eram financiadas e impulsionadas pelos interesses financeiro e industrial da Europa, né, até mesmo a segunda metade do século XIX, né, você vai ver essa questão do imperialismo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Isso a gente vai ver agora um quadrinho que está no livro de vocês, só para vocês terem uma ideia de como que o Congo, né, que é um país africano, ele foi colônia da Bélgica, como que ele era visto
né, pelos habitantes da Bélgica, lá por um belga, por exemplo, numa história de quadrinhos, aí do Tintin. Não sei se vocês já ouviram falar desse personagem, Tintin, tá vendo? No Congo. Aí o personagem foi fazer uma viagem no Congo, né, conhecer os habitantes lá e depois voltaram. Olha como que foi representado, gente. Essa história ela foi muito criticada internacionalmente porque mostra que uma postura imperialista mesmo na Europa, no caso aqui da Bélgica, né? E como que os europeus acreditavam que eles eram superiores aos outros povos, principalmente aos africanos. Olha a historinha aí como é que diz, ó. Começam os africanos falando sobre ele. Aí não fala assim, se todos os brancos fossem como Tintim. Encontrei a máquina do Tintim. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação. Aí outra conversa. Aposto que nunca mais encontrarei uma pessoa como o Tintim. Aí a mãe, se você não estudar bastante, jamais será como Tintim. Até o cachorro, ao tal do Milu, que é o cachorro do Tintim. Que espetáculo, hein? Então, assim, todo mundo colocando o Tintim, que é europeu, lá no alto, como se ele fosse uma espécie, assim, super valorizada, né? Super superior a quem é africano, né? E os africanos sendo desvalorizados em relação aos europeus, tá? Então, a gente vê como que os europeus se viam e viam também os africanos. Os europeus se viam como superiores. Gente, até hoje, alguns europeus se veem assim, quando vêm no Brasil, quando vai em outros países, eles se acham superiores. Não são todos, né? Mas uma boa parte. Né? E que eles achavam que iam contribuir com a evolução da África. Tipo assim, eles criaram uma ideia, uma ideologia, eles estavam indo fazer uma missão na África, porque a África estava atrasada, o continente, né? Estava atrasado economicamente, culturalmente, e eles tinham a missão de civilizar o continente africano. Assim como também como os europeus fizeram aqui na América com os indígenas, né? Os indígenas são bárbaros, são selvagens. A gente precisa ensinar a cultura europeia para eles. É o hábito de se cobrir, de colocar roupas, de comer, né, com garfo e faca, com prato, talheres. Também o cristianismo, né, como religião oficial, apresentar o único Deus para eles, né, como é do cristianismo. Então, tudo isso eles também levaram essa ideia para a África, tá? Ou seja, essa ideia vai esbarrar em preconceito, porque todas as culturas que serão encontradas na África nesse período, elas vão ser desvalorizadas, inferiorizadas e vão ser colocadas assim de lado, como se fossem coisas ligadas à magia negra, ao diabo, né? Porque o cristianismo vai falar muito sobre isso, né? E essas culturas foram desvalorizadas pelos europeus, enquanto o cristianismo e as culturas europeias foram supervalorizadas, como se fossem as certas, e que a África tinha que chegar nesse patamar. Olha só que doideira, gente, como que uma ideologia ela vai mexer com todos os povos, né, e com um período muito grande da história. Aqui está mostrando, ó, só para vocês verem, como se fosse um polvo, tá vendo? Com vários tentáculos colocando a mão em vários continentes, representando na época a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma mão em cada continente, né? Por exemplo, tinha as colônias dos Estados Unidos, né? Que depois se tornaram independentes. O Canadá fez parte da Inglaterra como colônia. A Índia, países também que hoje são países no Oriente Médio, até mesmo na África, na América também, aqui do Sul, alguns na América Central, a Austrália, né, na Oceania. Então era o reino que o sol não se põe, né? Por quê? Porque tinha terras em todos os continentes, tá? Só para você ter uma ideia. Então essa aí é o imperialismo. O imperialismo é o quê? É você buscar colônias para exploração econômica. Ok, pessoal? Então, quais fatores foram responsáveis pelo imperialismo, né? O que foi necessário, né, buscar essas novas terras? Primeiro, a segunda revolução industrial, né? Estava tendo muita produção industrial, muitos produtos sendo produzidos. Lembra do Fordismo, né? Aquela produção em massa, mas cadê a matéria-prima? Estava acabando na Europa, então eles tiveram que buscar matéria-prima lá na África, tá? Então essa aceleração industrial também fez
surgiu uma necessidade de ter pessoas para comprar. Por isso que a escravidão também vai ser proibida no Brasil e na América, né? Na verdade, no todo o Oceano Atlântico. Por quê? Porque a Inglaterra, não é que ela era boazinha, não, porque ela lucrou muito também com a escravidão no mundo, mas é porque ela já queria um outro momento que todos investissem em mercado consumidor, ou seja, as pessoas tivessem um salário, a mão de obra fosse assalariada para poder comprar os produtos industrializados, porque escravo não comprava nada, né? Então essa foi a ideia. E aí também, ó, descobertas aplicadas aos transportes e comunicações, né? E a gente já vai ter telefone, né? Já vai ter trem, né? Sendo produzido, né? Mais para frente um pouquinho automóvel. Então assim, muitas descobertas nesse processo. Tá? Então, o desenvolvimento do capitalismo, a fabricação de aço vai impulsionar muito essa industrialização acelerada, vai facilitar, né, a produção dos produtos. Né? O aproveitamento do petróleo vai ser também já direcionado nesse período, então os automóveis que forem surgindo vão ser à base de petróleo. E quem eram as principais potências? A Inglaterra e a França. Então, eles se acharam no direito de dividir as regiões do mundo de acordo com os seus interesses. Tá vendo essa figura aqui? Está representando como se fosse uma pizza, né? Mas, na verdade, é a África sendo dividida. Tá vendo? Ó? Egito, Argélia, Camarões, cada país ficando com um pedaço desse. Gente, na época, antes do imperialismo, nós não tínhamos esses países que a gente tem hoje na África. Eram reinos. Lá tinham vários reinos de acordo com as suas etnias. Tá? Então, por exemplo, já existia o reino do Egito, já existia o reino da Etiópia, até mesmo desde os tempos bíblicos, só para você ter uma ideia. Né? Então, os reinos já existiam, os lugares já eram organizados, já tinham suas culturas, já tinha sua organização de produção, que era mais para subsistência. Né? Gente, a África ainda é rica de recursos, mas nessa época era muito mais rica ainda. Entendeu? Então, tudo isso foi desorganizado de acordo com o sistema imperialista que foi imposto nessa região, tá? De toda a África, praticamente. Ok, pessoal? Então, nós vamos avançar mais um pouquinho. Tá? Agora, nós vamos falar da justificativa. O que o europeu falava para o mundo inteiro para justificar que eles estavam indo lá na África tomar essas terras, que na verdade eles estavam de olho, lembra? Tanto nos recursos naturais quanto na população para mercado consumidor. Né? Mas eles tinham que justificar de alguma coisa, né? De alguma maneira, tinha que ter alguma ideia, uma ideologia para dizer, não, a gente está indo lá por causa disso. Né? Então, o que eles vão criar no século XIX? As ideias racistas, né? Vão dizer que existem raças superiores a outras. Né? E, no caso, o europeu estaria superior a até mesmo as outras raças. Hoje a gente nem fala de raça, né, gente? Hoje o ser humano é uma raça, vamos dizer assim, né? E dentro do ser humano nós vamos falar de etnias diferentes, de culturas, né, e de aparências diferentes como etnias, né, línguas, mas não de raça mais. Mas nessa época, no século XIX, se falava muito de raça. Até na geografia você vai ver a presença racista e imperialista. Por exemplo, a gente vai ver aí o mapa mundi, vai colocar a Europa onde? No centro do mapa mundi e na parte superior. E se você for ver, tá lá, ó, meridiano de Greenwich passando na Europa, na Inglaterra, que era a potência da época, e a linha do Equador dividindo a Terra com a Europa estando na parte superior. Lógico que na geografia a gente não fala nem de superior, inferior, nem em cima, embaixo, porque a Terra está no universo, né? Ela está suspensa no universo, não tem em cima nem embaixo. Mas isso foi estratégico, porque no mapa ele representa também o poder. Okay? Então, além dessas ideias racistas, né, que como se o branco fosse maior e melhor, superior do que os negros, do que os amarelos, né, que são os asiáticos, né, os indígenas, também criou a ideologia da missão civilizadora, ou seja, né, nós europeus nós temos o dever patriota de levar o progresso, a civilização, os bons costumes, a religião cristã para a África e para a Ásia. Uma ideologia, gente.
Mas, na verdade, o pano de fundo disso aí é que eu preciso da matéria-prima dos africanos e eu preciso desse mercado consumidor também. Olha só, por exemplo, que o Julius Ferry, ministro da França, entre 1800 ele viveu, né, entre 1832 e 1893. Olha o que ele disse sobre essa questão das ideias racistas. Ó. As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para eles um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores. E aí estava justificando que o branco, o europeu, caucasiano, né, ele tinha o dever e também o direito, né, de estar ali dominando, vamos dizer assim, o negro. Né? Aí tem a foto dessa menininha e olha só que absurdo. Né? Gente, já tivemos tantos absurdos, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, capturavam negros e levavam para lá para poder fazer zoológico humano. Né? Então as pessoas não tinham contato com o negro, países que não tinham negros, né? Nem contato com a escravidão. Aí colocavam eles assim, tipo em cercas, lugares cercados, o negro, e as pessoas brancas iam como se fosse no zoológico, né? Em volta daquele negro vendo, querendo ver como é que é uma pessoa negra. Olha que absurdo. E aqui está um menininho, né, em cima parece uma moça negra, né, que ali provavelmente é a sua escrava, faz todos os serviços braçais para essa família. Tá? Então, olha só a diferença. No século XV até o XVIII, nós tivemos o colonialismo lá na América, aqui na América, né? Então, qual a diferença? Por exemplo, no século XIX, é o imperialismo lá na África e na Ásia. E aí a gente vai ter o quê? O mercantilismo estatal aqui na América, tá? Lá não, lá na África e na Ásia nós vamos ter monopólios capitalistas apoiados pelo Estado. Aqui nós vamos ter o monopólio comercial, lá exportação de capitais. Aqui expansão da fé cristã, lá missão civilizadora, como mostrei para vocês. Vamos civilizar esses selvagens. Capitalismo comercial aqui, e lá o capitalismo já financeiro. Precisava expandir o capitalismo. Ok, gente? Para a gente ver a questão, eu quero mostrar um mapa aqui para vocês rapidinho. Só um minutinho. Está vendo esse mapa aqui da África? Como foi dividido entre as potências, tá? Mas eu queria ver com vocês, porque aqui está a Europa, o norte aqui da África. Na época das grandes navegações, aí eu estou falando do século XV, né? Em diante, nós vamos ter. Século XIV já tinha alguma coisa assim, ó, de navegação pelo litoral da África. Tá? Então, eles iam buscar especiarias aqui na Ásia, lá nas Índias, por exemplo. Aí eles iam fazendo esse contorno aqui da África, ó, vindo pelo litoral, tá? Até a África do Sul, contornando, e vindo para o Oceano Índico, até chegar nas Índias orientais, que ficavam mais ou menos aqui. Tá? Só que aí, gente, os europeus conheciam o litoral, tá vendo? Só que lembra da geografia que a gente estudou semana passada? Essa parte do litoral é mais seco, tem desertos. Essa parte central aqui já é mais floresta, tem rios, como o Rio Congo, né, que é bem navegável. E a parte mais sul também é desértica. Então, eles não tinham muito contato com o interior da África, eles tinham mais contato com o litoral, porque aqui tinham portos, tinham entrepostos comerciais que eles faziam aqui para poder chegar até a Ásia. Lembram disso? Tá? Mas no interior eles começaram a mandar missões no sentido de pesquisas, tá? Era como se fossem pesquisadores para saber o que tinha no interior que se interessavam a eles, e aí foram descobrindo diamante, né, vários recursos no interior, e isso aumentou o interesse também dessas nações europeias, tá? Então, ó, tudo que está azul aqui escuro ficou pertencente, melhor dizendo, à França, tá? A partir do século XIX. Por quê, gente? Os países que eram potências na época vão se reunir numa conferência chamada Conferência de Berlim. Se é Berlim, é na Alemanha, né? E essa conferência, vamos dizer assim, eles se reuniram para dividir a África. Ó, nós estamos precisando de matéria-prima, vamos dividir a África entre a gente que é potência. Então, foi para essa reunião a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, e aí eles dividiram esse território africano em algumas partes para eles. Vamos ver se ficou justo, tá? Ó,
França ficou com toda essa parte azul. Tá? A Alemanha, ou Inglaterra, ficou com essas partes vermelhas. A Alemanha ficou com essas partes verde e oliva aqui. Tá? Portugal ficou com essas partes de cor mais clara que meio pastel, tá vendo? Bélgica, tanto é que Moçambique, Angola e Moçambique falam português. Né? A Guiné também portuguesa. Bélgica, com essa parte amarelinha aqui. Itália, olha lá, ó, essas duas partes aqui. E Espanha, com essa parte mostarda aqui. Então, vocês estão vendo que os países tomaram conta, os europeus tomaram conta de toda a África nesse período aí da divisão, que a gente vai chamar de Conferência de Berlim. Foi uma partilha da África. Só que vocês acham que eles perguntaram para os africanos se eles queriam ser partilhados? Lógico que não. Tá? Outra coisa, eles também não foram ver, eles até sabiam que tinham diferenças culturais ali, mas eles não quiseram saber disso, tá? E eles foram dividindo de acordo com os interesses, onde tem petróleo, onde tem diamante, onde tem ouro, onde tem alguns recursos. E aí, eles acabaram criando vários problemas. Por quê? Lá na África, no continente por inteiro, como eu falei, tinham reinos e várias tribos e etnias. Só para você ter uma ideia, tem mais de 800 povos falando mais de 600 dialetos. Então, para você ter uma ideia, isso considerando a Nigéria, né? Para você ter uma ideia, gente, eles pegaram etnias, tribos que eram rivais, que sempre brigaram, que têm histórico de guerra há séculos, né, muito tempo, e eles fizeram, sabe o quê? Colocaram no mesmo território sob o domínio desses países. E isso, no futuro, quando vai acontecer a descolonização que a gente vai ver na próxima aula, vai gerar guerra, porque nenhuma etnia vai se entender com a outra e não vai querer ser governada pela outra. Mas isso é um assunto que a gente vai ver lá para frente. Ok? E aí, gente, a partir de então, os europeus eles vão ser vistos com desconfiança pelos africanos. Né? Por quê? Porque eles viam que os europeus venderam também seus ancestrais como escravizados, né? Então, isso gerou muito problema. Né? Mas o comércio de escravos era muito lucrativo. Quem lucrou muito com isso foi a Inglaterra, a França e os portugueses também. Tá bom? E avançando mais um pouquinho, vou mostrar mais algumas figuras aqui para vocês. Ó. Eu vou passar porque está falando mais em relação à Ásia. Né? Agora a gente vai entrar na parte das consequências do imperialismo. Né? Então a gente viu que, se eu perguntar numa prova para vocês, o que foi a Conferência de Berlim? Alguém se arrisca a falar aí? O que eles fizeram nessa Conferência de Berlim? Os países europeus? Quem pode dizer para mim? Abre o áudio e responde aí quem quiser, por favor. Estou ouvindo grilos. Ninguém arrisca, gente. Pode errar, não tem problema não. Acabei de falar da Conferência de Berlim. Os países europeus fizeram o que com a África? Professor, o Pedro colocou um negócio aí, ó. Ele botou, deve ser dividiram. Dividiram um pedaço em cada região. Muito bem, Pedro, isso aí. Cima. Dividiram as terras. Isso, dividiram as terras africanas, né? E também asiáticas, que a gente vai estudar em outro período. Mas dividiram as terras africanas em várias partes para os europeus dominarem. Isso aí, tá? Isso pode cair na prova, tá bom? Então, assim, foi uma divisão justa, gente? Vocês acham que foi uma divisão justa tanto para os europeus quanto para os africanos? Não, não foi, tá? Foi uma divisão arbitrária, ou seja, a força, né? E os limites são artificiais. Tanto é que vocês podem ver um mapa. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa da África hoje. Vocês vão ver que os limites, as fronteiras, elas são assim artificiais, elas não seguem contorno, por exemplo, dos rios, das montanhas, elas foram feitas no mapa mesmo. Tipo, a Inglaterra quis esse pedaço, eu vou arriscar essa parte aqui para mim. Aí a França, não, eu quero esse aqui. Aí vai lá e quem tinha mais poder na época foi pegando as melhores partes, ok? E como eu falei, colocando povos rivais dentro do mesmo território. Ok? Isso é uma estratégia, gente. Qual estratégia é essa?
vamos dividir para conquistar melhor, tá? E vamos estimular também as rivalidades, colocar as tribos, colocar as etnias uma contra a outra, porque aí a gente vem e domina com mais facilidade. Qual a estratégia que eles usavam, gente? Olha só como é que os europeus eram espertos nesse sentido. Eles faziam uma aliança com a menor etnia. Por exemplo, vou falar um caso aqui para vocês. Lá tem um país chamado Ruanda, que é na África, que a Bélgica usou essa estratégia. O que eles fizeram? Lá tem duas etnias importantes, né, as maiores, que são os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis, eles são minorias em relação aos Hutus. Os Hutus têm a maioria. Só que aí quando a Bélgica chegou para colonizar, né, essa região de Ruanda, eles fizeram o seguinte: olha, Tutsis, nós vamos fazer uma aliança, se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês. A gente está colonizando, mas vocês vão ficar com a gente. Né? Todos os benefícios que a gente tiver, vocês vão ter também. Então, os Tutsis estudaram nas melhores escolas, tiveram os melhores empregos, tiveram as melhores rendas, moraram nos melhores bairros, né? Isso tudo ajudado pelos belgas, né? E os Hutus não, viveram naquelas áreas mais pobres, nas favelas, tinham os piores empregos, aqueles serviços braçais, não podiam estudar, ficaram assim segregados mesmo. Só que isso foi gerando uma revolta, né? E teve um período, aí a gente já está falando mais ou menos, próximo a 1994, que aconteceu uma guerra entre os Hutus e os Tutsis. Quando a Bélgica deixou de colonizar e eles se tornaram independentes, o que os Hutus fizeram? Realizaram uma revolta, eles eram a maioria, e massacraram, mataram mais de 1 milhão de Tutsis, só para vocês terem uma ideia. Olha como é que colocaram uma etnia contra a outra dentro dos países africanos. Né? E eles não viviam em guerra tão assim antes, né, na história. Né? Eles sabiam respeitar as fronteiras de cada um do seu território. Então, olha só as consequências do imperialismo para esses povos. Aí a gente fala hoje, olha para a África e fala assim, poxa, lá é um continente problemático, né? Tem guerra, tem fome, tem miséria, tem doença, mas não é culpa dos africanos, tá? A culpa é do imperialismo europeu, tá? O imperialismo europeu desestabilizou tudo, e é isso que a gente está estudando hoje para vocês entenderem. Tá? Essa aula de hoje é muito importante para vocês entenderem o contexto da África até hoje. Tá? Então, qual a consequência do imperialismo? Primeiro, empobrecimento da África. Vocês sabiam que o continente que tem mais recursos no mundo, recursos naturais, é a África? Em relação a minérios, ouro, diamantes, tem muito petróleo. Né? Só que por que a população é pobre, então? A gente está vendo nessa aula de hoje. Né? Outra consequência, o subdesenvolvimento. Né? Todos os países lá são subdesenvolvidos, não tem nenhum país desenvolvido na África. Olha só que tristeza. Mesmo tendo uma riqueza muito grande. Isso tudo consequência do imperialismo, consequência dessa divisão que foi feita lá na Conferência de Berlim. Perda da identidade cultural. Essas ideologias racistas fizeram com que os africanos se sentissem inferiores, que sua cultura não era valorizada durante muitos anos. Recentemente que está tendo assim uma busca de valorização dessa cultura dos africanos, tá? Mas durante muitos anos eles achavam que a cultura deles era péssima, era coisa de pobre, era coisa de gente selvagem, sabe? Eles não valorizavam, eles queriam ser igual aos europeus também, culturalmente falando, né? Divisão do continente africano entre os países da Europa, né? Isso a gente já falou. Outra consequência foi a guerra, né? Ou guerras civis entre tribos inimigas, como eu falei para vocês, né? E a Primeira Guerra Mundial também, gente, foi consequência aí do imperialismo. Por quê? A Alemanha se sentiu ressentida, porque ela ficou com as piores terras e ela queria mais terras dentro da África, né? Então, por isso, é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial que vocês vão estudar mais para frente, tá? Então, tem muitas questões aí na África que a gente precisa estudar. Outra questão, para os países imperialistas, houve enorme lucro, eles lucraram muito, tá? Por quê? Porque isso foi uma solução para as crises que eles estavam vivendo. Lógico, estava indo matéria-prima dessa para a Europa. E mercado consumidor comprando as coisas da Europa, né, da indústria europeia, ok? E isso levou... Por isso que a gente tem que entender, gente, quando a gente compara assim, compara o Brasil com a Inglaterra, compara a África do Sul com a Inglaterra, quem que é melhor? Lógico, eles exploraram nossas riquezas durante muito tempo. Eu quero ver se eles fossem essa potência hoje, se não tivesse explorado nada, se tivesse vivido só com os recursos deles.
para ver quem que ia ser melhor. Isso que a gente tem que ver, levar em consideração, tá? Ok, pessoal? Aí, mais consequências. Ó, isso aí é uma fotografia do massacre que teve dos Tutsis, está vendo? Olha quantos crânios. Eles foram mais de 1 milhão, né, mortos dentro de Ruanda. Tem um filme chamado Hotel Ruanda que conta essa história. Se vocês puderem assistir, é interessante para vocês entenderem. Ok? Né? Então, assim, voltando. Só mais algumas consequências aqui. Outra consequência é que os imperialistas europeus, eles chegavam lá na África e desorganizavam a economia dos países, dos reinos, né, que estavam lá. Por exemplo, lá as pessoas estavam acostumadas a trabalhar nas melhores terras, com culturas de subsistência, plantavam para sua própria sobrevivência. Tá? Só que os europeus fizeram o seguinte, pegaram as melhores terras da África, criaram grandes latifúndios, aquelas fazendas enormes de monocultura para exportação. E quem era o dono? Geralmente era um europeu dessas terras. E aí ele plantava, por exemplo, cacau, café, e exportava para a Europa, para os Estados Unidos, a preços altos. Né? Mas quem ganhava com isso era a Europa. E até hoje é assim, essas empresas, essas terras hoje estão nas mãos de grandes empresas que vendem esses produtos para o mercado internacional. Né? E as terras da população que vivia de subsistência? Essas terras estavam nas mãos, hoje, né, das grandes empresas, e eles ficaram com as terras piores, aquelas secas, aquelas onde não tem muita chuva, que não tem rio, que não tem nada, né, que tem mais deserto. E aí como é que eles vão plantar? Tá entendendo agora por que essa população vive à base de fome, de miséria? Eles não têm nem o que comer, né? Não tem, porque vai tudo para outros países. Ok? Isso é uma consequência também do imperialismo. Ok, gente? E aí, o que vai acontecer? Uma outra consequência já para a gente fechar, a gente já está fechando, gente, é a imposição cultural. Ou seja, a Europa impôs a cultura europeia lá na África. Ou seja, a religião cristã, dizendo que era melhor do que a religião da África, ou as religiões da África, né? Também o idioma, esses lugares passaram a falar o idioma dos seus colonizadores, por isso que você vê lá países africanos falando inglês, falando francês, espanhol, português. Gente, Angola e Moçambique falam português, só para vocês terem uma ideia, né? Português mais parecido com o de Portugal. Então essa imposição, né, até dos modelos políticos, né, presidencialismo depois, tudo isso foi tudo imposto. Tá? Até os costumes, gente, usar roupa, comer de garfo e faca, né, ir à igreja, tudo isso foi costume europeu que foi introduzido lá que eles não faziam. Tá? Então eles começaram a passar a ideia de que a Europa era superior e os africanos queriam seguir esse modelo. Só que essa tese, essa ideia caiu por terra. Por quê? Porque se esse modelo da Europa como superior fosse tão bom, por que existe tanta pobreza na África, então? Era para todo mundo estar vivendo como os europeus, como os americanos, aquela parte rica da população deles. Só que a gente sabe que não. Que a maior parte da população, está mostrando até na página 241 de vocês, vivem em moradias precárias, né, sem acesso à água, alimentação, né, até mesmo tem uma carência de nutrientes, né, então são os subnutridos. Então, assim, tem muitas situações graves que a África enfrenta, né? A África como continente inteiro, né? Mas, na verdade, eles justificavam isso, tá? Dizendo que os governos eram atrasados e que os africanos todos eram atrasados, né? E que eles iam lá para poder acelerar esse processo de desenvolvimento deles, né? E esses argumentos eram preconceituosos, falando que os deuses da África eram demônios e por aí vai, né? E eles também, como eu falei, eles se acreditavam como os europeus, né, como superiores. Isso é uma postura etnocêntrica, colocando a etnia europeia ou as etnias europeias como maiorais ou melhores, superiores que as etnias africanas e outras do mundo todo. Tá? Então é isso, gente. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Isso contribuiu, gente, com a perda da identidade, né? Das etnias africanas, como eu falei para vocês, e isso é de propósito, gente. Quando um povo perde a sua identidade, é mais fácil de quê? De dominar, é mais fácil de enfraquecer essa população, ok? Ainda tem a parte
desculpa, gente, a parte da descolonização, mas esse é assunto que eu vou tratar na próxima aula com vocês, senão vai ficar uma coisa muito grande, tá bom? A gente trata na próxima. Ok, pessoal? Alguma dúvida?